E o nosso Pedro, artilheiro do Mengão, goleador, o nosso camisa 9, né? Ele é o verdadeiro camisa 9 da verdadeira seleção, que é o nosso Mengão. Eu trouxe para vocês, olha só como é que é as coisas, né? Como o inimigo é terrível, né? Eu trouxe para vocês uma ministração, ele falando da palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para nós, um vídeo anterior a esse, e o inimigo logo age, né? Logo quer colocar ele lá embaixo, né? Se sentir, quer humilhar, né? Quem fala da palavra de Deus, o inimigo quer humilhar. E o Pedro, cara, o que eu vou trazer para vocês, o que nós vamos reagir junto, pessoal lá da Globo, da Sport TV, comentaristas lá da Sport TV, antes do jogo que tava do Brasil e Colômbia, se não me engano. Olha o que esses caras falaram do nosso Pedro. Detonaram o Pedro, desvalorizaram o Pedro ao vivo, cara. É por isso que essa seleção brasileira, é por isso que a seleção brasileira não vai ser campeã do mundo. Assim, vai demorar muito para isso acontecer. Agora não vai ser. Por conta dessa imprensa, não todo mundo, mas muitos jornalistas, comentaristas com esse mesmo pensamento. Eu vou trazer para vocês, tá? Tudo isso aqui, vamos reagir juntos. Só que antes, rapaziada, bem rápido, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui no nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui no nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e curte o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no @almeidafla81. Link aqui na descrição deste vídeo ou através deste QR Code aí no cantinho. Você me segue também lá no meu Insta, beleza? Me segue também nas minhas outras redes sociais, link de todas elas aqui na descrição deste vídeo também. Então vamos lá? Olha só esse absurdo, irmão. O inimigo querendo humilhar o Pedro, cara. É inacreditável o Pedro do nosso Flamengo. O que esses caras falaram é um absurdo. É por isso que essa seleção brasileira nunca vai para frente, porque os verdadeiros craques que deveriam estar na seleção não estão. Não estão. Vamos conferir o que foi falado por esse pessoal lá do Sport TV. Vamos lá. Tem uma questão, né, Camila e amigos, é que o Endrick também não tem sequência no Real Madrid, né? Isso dificulta um pouco a avaliação da comissão técnica, embora seja um jovem muito promissor, né? Tem tudo para ser um grande camisa 9 da seleção brasileira no futuro bem próximo, né? A gente falava aqui em off, Camila, Raed, Aline, sobre as opções que o Brasil tem no banco hoje. Vejam que são muito boas as opções, né? A gente tem Wesley, tem Murilo, Léo Ortiz, Alexandre, esse mais experiente, Joelinton, André, Endrick, Savinho, Matheus Cunha e Estevão, além do Lucas Perry. Vejam que são muitos jogadores de qualidade, mas com pouquíssima experiência de seleção brasileira, né, Mansur? E o Endrick acho que se encaixa um pouco nisso. Aos poucos, imagino eu, também sinto que o Dorival não morra de amores pelo Endrick. Acho que há alguma... Não, como titular, por exemplo, de uma não, seleção nem brasileira. acho que talvez para jogar como titular. Mas o fato dele não ter sido chamado, por exemplo, me incomoda um pouco, né? Não porque ele seja inquestionável, nada disso. Eu acho que ele é um projeto importante para a seleção brasileira. Esse é o ponto. Vejo que em vez de 23 você traga 24 ou 25, você começa a inserir esse tipo de jogador dentro do ambiente da seleção. Até porque, né, Manso, se a gente pegar os números dele pelo Real Madrid, em termos de minutos jogados e gols marcados, é uma boa média. Ele tem praticamente um gol por jogo, em média. Agora diminuiu um pouquinho essa média, porque ele jogou os últimos 2 jogos e não marcou gol. Mas é uma média boa, né? Se a gente levar em consideração o tempo que ele tem jogado. Eu acho que esse debate é muito rico. Acho que tem várias camadas nesse debate. Primeiro, assim, eu não concordo tanto, a não ser que, não sei se foi isso que a Camila se referiu, mas eu não concordo tanto que a gente não veja uma renovação. Acho que ao contrário. A seleção tem 7 remanescentes da Copa do Mundo do Catar, tem uma média de idade muito baixa. E se você pensar em números, é uma das maiores renovações do mundo entre as principais seleções. Acabei de falar do nosso banco. Falei do nosso banco, de tão pouca experiência na seleção. Muito pouca experiência. Os jogadores estão sendo apresentados a esse universo agora. E é uma renovação, como a gente falou lá atrás, que está sendo feita num ambiente que não é tão convidativo assim, de muita pressão, de 24 anos sem título, dificuldade de estabelecer um processo coletivo. Então eu vejo de uma forma um pouco diferente. Acho que tem uma renovação em curso. Agora, fazer com que isso se transforme num time é mais difícil. Em relação ao Endrick, eu acho que tem um debate que é interessante. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse ano, essa temporada que ele está tendo no Real Madrid,
convivendo, treinando todos os dias com gente como Bellingham, como Vini, como Rodrigo, com esse elenco absolutamente estelar do Real Madrid com o Mbappé, ela está sendo muito útil para o amadurecimento, para o crescimento dele como jogador. Não tem a menor dúvida. Agora, é evidente, e imagino que isso esteja também na cabeça de quem administra a carreira do Endrick, que vai chegar um momento em que isso se esgota caso os minutos em campo não aumentem tanto. E aí sim ele vai precisar, com sabedoria, escolhendo bem um contexto mais adequado, aí eu acho que ele vai precisar encontrar um lugar em que ele jogue, né? Porque o simples ganho de experiência em treinamento, convivência com alguns dos principais jogadores do mundo, isso tem um limite, né? Acho que em algum momento ele vai precisar jogar, tanto pelas ambições dele de seleção, quanto para o próprio desenvolvimento dele como jogador. Ô, Mansur, eu queria que você falasse também sobre as opções, né? Porque há muita expectativa sobre o que podem ser Endrick e Estevão. A gente estava falando sobre eles aqui. Claro que tem o Savinho, que tem jogado bem no City, está com uma carreira mais estabelecida já na Europa, inclusive em seleção brasileira, jogando alguns jogos como titular, como na última data FIFA, por exemplo, contra o Uruguai. Como é que você imagina que seja para a cabeça do treinador em pensar no momento em que as coisas não estejam talvez funcionando muito bem com os titulares, substituir caras que já são grandes estrelas nos seus clubes, como são os titulares da frente da seleção brasileira, por garotos com pouca experiência na seleção, mas que ao mesmo tempo têm muito talento e são muito promissores. Não deve ser fácil essa escolha do momento em substituí-los, né? Não, e não é fácil também você estar com esses jovens em tese numa fila atrás de jogadores que hoje têm um peso, uma representatividade grande no futebol internacional. E aí a gente vai voltar à questão da escola brasileira, se a gente pensar no caso do Estevão. Vejam quantos jogadores da seleção hoje podem ou estão habituados a ocupar a faixa direita do campo, ou já ocuparam em algum momento. O Rafinha chegou à seleção brasileira assim, pelo lado direito. O Savinho é um jogador que hoje, boa parte do tempo dele no City, é pelo lado direito. Hoje a seleção vai começar com o Rodrigo, provavelmente partindo dali, e você tem o Estevão como essa opção. Agora, eu acho que o jogo pode oferecer ao Dorival a sensação de que esses jogadores podem dar algo diferente. Por exemplo, o Endrick é um jogador que pode entrar numa circunstância em que o Dorival eventualmente queira mais ataque ao espaço, um jogador que ataque as costas da defesa da Colômbia, eventualmente o Brasil com uma vantagem no placar e o jogo vindo um pouco mais, a bola mais pro pé dos colombianos, o Brasil precisando ter um escape. Ele é um atacante que te dá muita força, muita potência para arrancar com a bola, embora possa jogar bem em qualquer outro cenário de jogo, mas estou pensando numa possibilidade de mudança de cenário. O Endrick pode ser um jogador que pode entrar nessa característica. O Estevão, como um jogador que a partir do lado direito é muito criativo, né? É um jogador que não... E aliás, ele não tem qualquer receio de ir para um contra um, de chamar a bola, de pedir o jogo. Não é o cenário de um jogo, não me parece, evidentemente a gente precisa ver os jogos, mas não me parece que o cenário de um jogo da seleção, estádio cheio, vai intimidar o Estevão. É um jogador que tem muito essa personalidade. Então acho que esses jogadores podem, no decorrer do jogo, acabar tendo oportunidade. Eu queria também saber de vocês aí no estúdio, da Camila, do Raed, da Aline, sobre Matheus Cunha, porque também me gera alguma curiosidade da maneira que ele vai ser utilizado na seleção brasileira. Porque ele vive um grande momento na Premier League, no Wolverhampton, não jogando como um 9, que é a posição de origem dele. Vale lembrar, o Matheus Cunha é um 9. Originalmente ele é um 9, foi assim que se destacou. Porque é um pedaço grande da carreira longe dessa posição, né? Isso, mas assim... Pelo lado, na seleção brasileira sub-20, por exemplo, talvez tenha sido o grande momento dele. Seleção olímpica. Na seleção olímpica, isso. Ele era o artilheiro com muita vantagem sobre o segundo colocado, jogando como um 9, comandado pelo André Jardine na oportunidade. E no Wolverhampton ele se descobriu numa outra posição, né? Como um segundo atacante. Eu não consigo vê-lo ainda como um meio campista, como estava na lista da... Não acho que é um meio. O Wolverhampton quase sempre joga 3 zagueiros, 2 alas abrindo o campo e 3 atacantes. Só que os pontas jogam mais pra dentro. Ele circula, mas perto da área adversária. Por isso a minha curiosidade, queria saber de vocês aí do estúdio também, como é que vocês imaginam o Cunha entrando no time brasileiro, substituindo a que jogador? Por exemplo, quem sairia num eventual segundo tempo? A lista induzia a achar que ele era o seu reserva do Neymar, inclusive, a original. Pois é. E fiquei me questionando sobre isso. Queria ouvir também a opinião de vocês, meus amigos. Pegando aqui um pouco do que o Diniz falou, o Cunha na seleção olímpica, ele chegou inclusive a barrar o Pedro na época, né, com o André Jardine, e na seleção que foi campeã olímpica em Tóquio 2021, né, seria 2020, foi 2021, ele fazia uma dupla de ataque por dentro com o Richarlison. Então o Richarlison às vezes ficava mais preso dentro da área e ele um pouco mais móvel. Eu acho o jogo do Cunha muito parecido com o que do época prime do Roberto Firmino no Liverpool. Um atacante que consegue baixar, fazer o falso 9 e preencher a área. Não sei no lugar de quem ele entraria, mas eu falei aqui que, possivelmente, caso a torcida brasileira fique um pouco paciente com o resultado não esteja saindo, e o Dorival pense em preencher um pouco mais a área, dar força a esse segundo atacante por dentro, eu falei que eu colocaria o Endrick da mesma maneira como o Mansur também citou, mas o Cunha poderia ser esse jogador também, um segundo atacante por dentro para botar força e peso em cima da linha defensiva da Colômbia e tentar ali um jogo mais de força física por dentro. É curioso, Calão, porque a gente tem visto o Dorival insistindo numa escalação com camisa 9, né? Tem feito isso nas últimas convocações, nas últimas escalações, já teve o Igor Jesus, agora é o João Pedro quem ganhou uma oportunidade para ser esse centroavante. E o Cunha, nessa posição na seleção, parece também não me parece ser o que o Dorival pensa para ele.
Embora, se fosse usá-lo nessa posição hoje, como bem disse o Mansur, seria diferente como ele está atuando no clube, né? Eu acho que tem que colocar o jogador onde ele se sente mais confortável. Tem que respeitar o momento do jogador, onde ele se sente mais confortável. O Dorival fala sobre isso, sobre ele deixar os jogadores, tentar deixar os jogadores confortáveis assim como deixa nos seus clubes, né? Apesar de um erro ou outro, o Rafinha ser um jogador mais versátil, o próprio Vini Júnior, que pra mim deve ser um jogador que vai jogar mais por dentro ali. Mas eu acho que o problema da seleção não é nem... acho que não temos um 9, essa é a questão. Nenhum jogador conseguiu segurar a posição de 9. E aí, independente das características, né? Se ele é um jogador que fica um pouco mais na grande área, se ele é um jogador de mobilidade, que se movimenta. Cada um tem o seu jeito de jogar. E acho que a seleção não conseguiu encontrar esse 9, mas também eu coloco na questão da coletividade. Você não conseguir desenvolver todo o seu planejamento, ou suas ideias de jogo, suas dinâmicas para a gente, de fato, potencializar. Com o Tite, a gente via já uma seleção que tinha boas dinâmicas muito claras. Mesmo assim, a gente não viu um 9 conseguir agarrar. Então, o problema que a gente tem não é de agora, não é recente, é de alguns ciclos na seleção brasileira. Um 9 que a gente fale é dele, aquela posição, e fica ali. Mas se o Dorival insiste nessa formação, Diniz, está esperando o Pedro voltar? Ou talvez seja... E aí vou de novo fazer a provocação. Tem um rapaz lá, um garoto, que saiu daqui do Brasil vendido ao Real Madrid, que joga muito bem na função, não exatamente como centroavante. Mas pode ser um camisa 9. Mas não existe projeto Endrick para isso, pelo menos por enquanto. É difícil saber. Eu, por exemplo, não acho que o Pedro seja mais jogador do que o João Pedro, que está sendo convocado agora, do que o Matheus Cunha. Vem fazendo bastante gol no Flamengo há alguns anos, é um ótimo jogador. Mas tem até a discussão do contexto competitivo, né? Exato. Então, assim, pra mim o Pedro não é uma unanimidade. Eu não acho que o Pedro... Pedro se recuperou, dá 9 pra ele e acabou. E aí resolveu o problema da seleção. Não dá pra acreditar que seja assim. Não imagino que seja assim. Até o potencial e é um ótimo, acontecer. É um ótimo 9 que pode vir a resolver o problema da seleção. Agora não dá pra seleção viver esperando isso, tendo a garantia, algum tipo de garantia de que isso vai acontecer. Esses jogadores que a gente está falando, João Pedro, o próprio Cunha, é bom lembrar que eles estão chamando a nossa atenção por desempenho semanalmente na liga mais competitiva do mundo, enfrentando muitos dos principais defensores do mundo. Tem uma questão, né, Camila e amigos, é que Eu até anotei o nome desses dois jogadores que esse rapaz aí falou que são melhores que o Pedro, porque é inacreditável. Sério que João Pedro e Matheus Cunha, esses dois jogadores são melhores que o Pedro? Eles merecem mais estar na seleção brasileira que o Pedro? Lógico, no momento o Pedro está se recuperando de uma lesão. Não tem como nem ele jogar no Flamengo ainda. Vai voltar agora, né? Deus quiser, final de abril aí ele tá voltando. Mas, cara, se falar realmente de um camisa 9, de um goleador, de um centroavante nato, dizer que o Pedro não é um 9 da seleção, dizer que o Pedro não é tudo isso, não é unânime, dizer que João Pedro, quem é João Pedro? Nunca ouvi falar na minha vida desse João Pedro. Aí o cara vem e fala que não é porque os dois estão se destacando no campeonato mais difícil do mundo. Porra, cara, é desvalorizar muito o nosso país, é desvalorizar muito os nossos jogadores. É por isso que a seleção está o lixo que está. É por isso que essa seleção está essa draga que está. Porque os que jogam aqui não são valorizados. Os que jogam aqui no Brasil não são valorizados. Eu quero saber desde quando que o Brasil está sem ganhar uma Copa. Desde quando? Há muito tempo, né? Foi por falta de jogadores lá de fora? Foi por falta de convocar os melhores jogadores lá de fora, da Europa, enfim? Foi por falta deles? Não. Porque se fosse por isso, a seleção já era para ter sido campeã do mundo de novo. Porque os que jogam aqui no Brasil, poucos foram convocados para uma Copa do Mundo. Poucos. E vai se repetir com o Dorival, pelo que eu estou vendo. Os de lá de fora irão ser convocados para jogar uma Copa do Mundo e vão fracassar de novo. Cara, eu não lembro quem foi que falou. Foi o Boto. Lembrei, o Boto. O Boto falou algo muito interessante e uma grande verdade na sua coletiva de apresentação no Flamengo. Ele falou que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, só começou a cair e está nesse nível patético que está hoje, porque
os daqui do Brasil começaram a valorizar mais os estrangeiros, os europeus. Quiseram imitar os europeus. E uma vez que os brasileiros, os jogadores, imitou os técnicos, treinadores e tudo, quiseram imitar os caras de lá de fora, o Brasil começou essa decadência, essa queda do nível técnico, do nível de jogar futebol. Porque eram eles que imitavam a gente. Era nós que éramos o espelho deles e não o contrário. E o Boto foi muito feliz nessas palavras. Quando os treinadores daqui, os jogadores daqui quiseram fazer igual a eles lá, que ainda fazem, imitar os caras, querem ser igual a eles, a seleção nunca mais ganhou nada. Nunca mais ganhou absolutamente nada. Os melhores estão aqui. Os melhores estão aqui no Brasil. Sempre foi assim. Mas é aquilo, né? É muito difícil a gente ver alguém valorizar alguém da nossa terra, da nossa cidade, do nosso país. Valoriza lá de fora. Como o próprio Mansur aí fez, né? Não, porque os dois jogadores estão se destacando lá no... Porque o Brasileirão agora que está começando. E nós somos pentacampeões do mundo com jogadores daqui do Brasil. A maioria daqui do Brasil. Poucos eram convocados que jogavam lá fora. Poucos. Mas quando começou a ser a maioria lá de fora vir ser convocado para jogar na seleção, para jogar a Copa, acabou. Aí o Dorival me vem com uma de que a seleção já estava sendo preparada para jogar no estilo do Neymar, estava sendo preparada para receber o Neymar. Aí, irmão, desculpa, já era. Enquanto esses jogadores e esse treinador que comanda a seleção tivesse a mentalidade de querer jogar por tal jogador, acabou. O jogador tem que ser convocado e vestir a amarelinha para representar o país, jogar pelo país, pelo povo brasileiro, e não por Neymar, e não por Vinícius Júnior, e não por Endrick, e não por isso, nem por aquele. Tem que jogar pelo povo brasileiro, representando a seleção brasileira. Quando o Neymar se machucou, que a gente perdeu aquela Copa, todos pelo Neymar, vamos jogar pelo Neymar. Aí, só foi desgraça. É jogar pela seleção brasileira, meu irmão. É jogar sempre pela seleção brasileira. A gente já estava montando um estilo para receber o Neymar. Puta merda, cara. Enfim. Pedro, para mim, é indiscutível o camisa 9 da seleção, o camisa 9 do Mengão. E para vocês concordam com eles? Ou vocês discordam deles? Comenta aí, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.